Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje nós vamos voltar aos clássicos da literatura, aqueles livros que ninguém mais gosta de ler. E eu consegui apagar uma mácula do meu passado, algo que me consumia, um grande arrependimento que veio acompanhando a minha vida por décadas e décadas e décadas. Bom, talvez nem tantas décadas assim, mas décadas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre O Vermelho e o Negro, de Stendhal. E eu fiquei um pouco em dúvida como pronunciar o nome dele, porque, afinal de contas, é um escritor da literatura francesa, um dos mais famosos e importantes do século XIX, mas, como vocês podem ver, ele tem este apelido, né? Não é o nome verdadeiro dele, mas é um apelido que eu entendo que seja um nome alemão. E eu verifiquei aqui, chequei e se pronuncia Stendhal mesmo em francês. Este livro foi uma leitura que eu tentei fazer quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos e não consegui nem chegar na metade dele. É um livro que, nessa edição que eu tenho em mãos, tem mais ou menos 650 páginas, ou seja, é um livro bastante longo, que é dividido em duas partes e eu não consegui nem terminar a primeira. E eu estava tentando me lembrar por que eu não consegui terminar esse livro e não sei, eu não consegui encontrar exatamente uma razão. É um livro como qualquer outro, é uma história muito bem escrita por sinal, mas eu acho que dois pontos me incomodaram nessa época, mas isso aqui são apenas especulações minhas, eu não consigo lembrar os motivos exatamente. O primeiro deles é que é um livro que faz muitas referências históricas e referências societais, digamos assim, que você precisa entender para compreender o contexto desse livro. Então não é um livro que, diferentemente da maioria das leituras que a gente costuma fazer nesse canal, que eu sempre recomendo uma leitura sem nenhum tipo de viés ou de interpretação prévia, que a gente possa simplesmente pegar o livro para ler, para tentar entender o livro por si só. Nesse caso específico, nós temos um livro que faz tantas referências da época em que ele foi escrito, que foi em 1830, que entender um pouco do contexto histórico ajuda a gente a compreender melhor essa obra, apesar de ser uma obra que trate de um tema bastante universal, como a gente vai conversar. O segundo motivo que me fez parar de ler esse livro, muito provavelmente, é que a primeira parte é centrada num romance, numa história de amor proibido entre um jovem preceptor que ou ele é menor de idade ou ele acabou de conquistar a sua maioridade e a mãe dos seus pupilos. É uma história bastante estranha, é uma história bastante do século XIX, né? Como a gente aprende na escola que tem esses livros como, por exemplo, Madame Bovary ou Primo Basílio, do Eça de Queiroz, que são grandes histórias que tratam de adultérios, né? De casos de amor proibido, etc, etc, etc. Esse livro também tem um pouco disso, mas eu talvez tenha me incomodado um pouco com o fato de que ser um rapazinho mesmo, que a gente não sabe nem a idade dele, mas provavelmente ele é muito jovem mesmo, e uma mulher mais velha. Isso talvez na época tenha me incomodado muito. Como eu mencionei para vocês, este livro é um livro que tem uma referência histórica que eu acho que é importante a gente comentar antes da gente passar a falar do livro em si. O subtítulo dele é Crônica de 1830. Eu não sei se esse subtítulo que tem nessa edição é um subtítulo original do livro, se ele foi colocado por algum editor ou em alguma edição posterior, mas ele está presente nessa obra e, inicialmente, ele tem esse subtítulo de Crônica de 1830 porque ele foi escrito em 1830, de fato. Mas também o 1830 é um ano bastante importante na história francesa. Cabe a gente lembrar aqui um pouco, fazer uma pequena regressão, mas não muito e não muitos detalhes, porque eu acho que isso dá muito pano para manga. Esse é um assunto que hoje em dia nos YouTubes de história da vida sempre abre mão aí para grandes conversações ou polêmicas ou trocas de agressões por pessoas com ideologias e pontos de vista muito diferentes a respeito de eventos históricos. Mas cabe a gente lembrar aqui de uma maneira um tanto quanto escolar, escola e ensino médio, sem muita profundidade, que a gente está falando de um período pós-evolução na França. Em 1789, inicia-se a Revolução Francesa, que culminou com a deposição
da família real francesa do antigo regime, que é a dinastia que é a dinastia Bourbon. Houve muitos eventos, Assembleia, Constituição, etc, etc, etc. E se iniciou o Reinado do Terror, e esse Reinado do Terror culminou com o aparecimento de uma figura que seria uma figura que teria a missão de, ao mesmo tempo, salvar os ideais evolucionários, como o constitucionalismo, as liberdades públicas, etc., mas também garantir a estabilidade do regime, que, afinal de contas, essa revolução havia destruído as estruturas sociais completamente. Então, não havia mais uma estabilidade social mínima para que as pessoas conseguissem levar a vida dela normalmente, e elas começaram a sentir falta dessa estabilidade, e nesse contexto que vai aparecer essa grande figura militar, que é o Napoleão Bonaparte, que vai se coroar imperador, vai começar a sua campanha expansionista por toda a Europa, Europa Ocidental, Europa Oriental, etc, etc, etc. E o seu reinado termina em 1815, quando ele vai ser deposto pelas forças, aliadas, né, lideradas pela Grã-Bretanha, e ele vai se exilar na ilha de Santa Helena, onde ele vai falecer. E ali ele escreveu uma obra que se chama As Memórias de Santa Helena, que foi uma obra em que ele conta um pouco da sua vida, quase como uma obra autobiográfica, e ele conta o seu ponto de vista sobre esses grandes feitos militares que são da sua época. Em 1815, houve um evento que se chama Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena era um congresso entre as grandes potências vencedoras ali, a Grã-Bretanha, o Império Austro-Húngaro, a Prússia, a Rússia, né, o Império Russo, e assim, eles definiram ali como seria a ordem pós-Napoleão. Enquanto isso, na França, nós temos um novo período, que é o período da Restauração, em que a dinastia Bourbon foi restaurada, como o próprio nome diz, e esse período, que vai ser caracterizado como um período de mais ou menos aí uma certa estabilidade também social e econômica, vai durar até 1830, onde uma nova revolução vai acontecer. Esse período de 1815 e 1830, que é o período da restauração, é o período em que se dá essa história. Apesar de 1830 ter sido um ano conhecido pelas revoluções também na França e em outros países europeus, este livro não trata desse período, apesar de ele se chamar de uma crônica de 1830. É um período que está totalmente inserido nesse período da restauração, em que a França estava ali gozando de um certo otimismo pelas coisas vindouras, e muitos grupos sociais e políticos estavam se digladiando para obter a sua influência e a sua liderança em relação aos destinos do país. E nesse sentido nós vamos ter dois grandes grupos, pelo menos são os grupos que a gente consegue localizar lendo a obra do Stendhal. De um lado nós temos os monarquistas, que seriam mais conservadores e que entendem que para que a França possa seguir em frente, para que a França possa evoluir, etc, etc, que o caminho da França seria com os Bourbon. Então, seria uma monarquia. Alguns defendiam uma monarquia um pouco mais central, assim, com constituição, etc. Outros defendiam a volta daquele regime antigo antes da Revolução. Tem todo um espectro de pessoas que têm essas crenças, e muitas delas são membros da própria aristocracia. Afinal de contas, o poder aristocrático delas depende também da existência de um poder real, e por isso que elas defendem tanto essa dinastia. E de outro lado nós temos os chamados liberais, que são pessoas que defendem os ideais constitucionais e da Revolução Francesa, e defendem também diversas formas de governo, mas principalmente eles são republicanos. Eles defendem o fim da monarquia e o restabelecimento da república, tal como ocorreu na Revolução Francesa. Então são grupos que, como vocês podem imaginar, eles não eram muito amigos, afinal de contas eles defendiam destinos muito diferentes para aquela nação francesa, e é nesse contexto que a gente vai conhecer o nosso personagem que protagoniza essa grande obra do Stendhal. Este protagonista é provavelmente um dos melhores personagens da história da literatura. Você pode ou não gostar dele, eu acho que isso que é o legal dele, porque existe algo de muito vital
e muito real nesse personagem. Ele não é nenhum santo, mas ao mesmo tempo ele também não é nenhum vilão. É um personagem com muitas camadas e com muitas sutilezas. A gente está falando aqui, obviamente, do Julien Sorel, o famoso Julien Sorel. Julien é um rapaz, eu não sei quantos anos ele tem aqui no começo do livro, talvez 17, 18, 19. Ele tem aí um pouquinho menos de 20 anos ou um pouquinho mais de 20 anos. Mas ele vive numa vila no sudeste da França, uma vila que eu acho que ela é criada pelo Stendhal, que se chama Verrières, e essa vila fica próxima à cidade de Besançon. É uma vila pequena, bastante bucólica, e ele vive ali com o seu pai. O seu pai, o pai Sorel, é um homem que é bastante fruto da Revolução Francesa, digamos assim, porque ele é um burguês, ele é uma pessoa que enriqueceu pelos seus próprios méritos. Ele não pertence à aristocracia, ele é um homem rico, mas ele é um homem que se enriqueceu por meio dos negócios, por meio do comércio. Mais especificamente, ele é quase, digamos assim, um marceneiro. Ele vende madeira, né? Ele tem lá a sua grande serralheria, serra madeira, vende madeira, então por causa disso ele é bastante rico. Mas naquela sociedade da restauração, ser rico não necessariamente quer dizer que a pessoa tem algum poder político. E o poder do pai dele está retido na questão do dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele não tem influência na sociedade. A influência política naquela cidadezinha de Verrières é exercida basicamente por duas pessoas. A primeira delas é o prefeito, que é o senhor de Renal, e o segundo é o Valenod, que acho que ele é presidente de, não sei, acho que é o sanatório público, alguma coisa assim. Ele é o diretor de uma instituição pública, acho que de cuidados médicos. Agora eu não estou lembrado exatamente o que é, porque faz bastante tempo que eu li, ele é mencionado no começo. Mas enfim, ele é uma pessoa que dirige uma das instituições mais importantes daquela cidade, ao lado do senhor de Renal, que é o prefeito da cidade. O prefeito tem a esposa dele, que é a senhora de Renal, e no começo nós vemos uma conversa entre os dois. Os dois estão andando pela estrada e o senhor de Renal está pensando em contratar um tutor para os seus filhos. E a pessoa que ele está considerando contratar é o Julien Sorel. E essa parte a gente já começa a um pouco vislumbrar o tema, o grande tema que vai percorrer esse livro, é que o senhor de Renal quer contratar o Julien Sorel por um motivo bastante simples. Ele tem medo que o Valenod faça o mesmo pelos seus filhos. Ele tem medo que o Valenod contrate o Julien Sorel para ser o tutor, o preceptor dos seus filhos. Então, como ele tem medo que isso vá acontecer, ele prefere ele mesmo se adiantar e contratar o Julien Sorel, porque o Julien Sorel é um jovem bastante promissor na cidade. Já mencionei que ele é filho de um homem que tem uma riqueza bastante considerável, mas ele se destaca muito da sua família. Ele é odiado pelos seus dois irmãos e ele é talvez desprezado um pouco pelo pai. Eu acho que dá bastante a entender isso, né? Porque o Julien Sorel, diferentemente dos seus irmãos e do seu pai, é uma pessoa que tem um interesse pelo estudo e tem um interesse pelo aprendizado. Ele se aliou a um dos vigários da cidade, que é o padre Chelan, e ele aprendeu latim, ele estuda a Bíblia, então ele teve uma educação mais ou menos moderada que coloca um nível acima das outras pessoas na cidade. E, secretamente, ele é um grande admirador de Napoleão Bonaparte. Essa aqui é uma das coisas mais importantes desse livro. Inclusive, se você olhar essa capa aqui, nós temos um retrato, né, parcial aqui do famoso Napoleão Bonaparte com a sua mão aqui na barriga. E nós podemos investigar um pouco os motivos pelos quais ele é tão apegado a essa figura do Napoleão Bonaparte. Bom, o primeiro motivo é que Napoleão Bonaparte era de uma família bastante modesta. Ele pertencia à nobreza, mas era uma nobreza tão pequena que não tinha nenhuma influência política. Ele era da Córcega, que era aquela ilha francesa que fica na costa sul do país, ou seja, ele já era de um canto ali, um tanto quanto afastado da civilização e tudo. A família dele não era muito rica e ele consegue alcançar a glória
eterna da história, né? Toda essa questão da glória pelos seus feitos militares e pela sua capacidade de governar os franceses e de praticar grandes feitos militares e etc. Julien Sorel admira essas características nele e ele gostaria de ver em si mesmo aquilo que ele vê em Napoleão Bonaparte. Ele quer também alcançar a glória. Ele quer também fazer grandes feitos, ele quer fazer algo que seja grande, que seja lembrado pelas futuras gerações. Ou seja, Julien Sorel não é exatamente uma pessoa que está só procurando dinheiro, mas ele quer algo um pouco maior, ele quer glória, ele quer ser elevado à característica de um dos grandes nomes franceses, quer se provar como ser humano e alcançar e ser lembrado pela história como alguém que fez grandes feitos, assim como Napoleão fez. Então ele tem uma certa nostalgia de algo que ele não viveu, porque ele se lembra que na época de Napoleão era muito fácil que pessoas de origens humildes que se alistassem no exército, que provassem que eram bons soldados, eram bons militares, conseguiam altas posições e no governo e passavam a ser lembradas como pessoas tal qual eram os aristocratas antes da Revolução Francesa. Então ele vê muito, ele se espelha muito nessa figura e ele deseja alcançar esta glória. Isso faz com que ele se diferencie um pouco das pessoas ao redor dele. Nós vamos aprender que esta pequena vila de Verrières, que num primeiro momento pode parecer um lugar bastante pacato e pacífico, mas o próprio Stendhal vai nos dizer que este lugar é um lugar onde as pessoas elas só têm uma preocupação: dinheiro. Elas só pensam em dinheiro, elas querem dinheiro a todo custo, elas querem ficar ricas umas às custas dos outros, então elas se colocam em toda sorte de jogo de influências e de situações unicamente para conseguir mais dinheiro. E Julien se diferencia disso porque, apesar de ele querer crescer, ele querer se desenvolver, ele tem uma certa idealização que vai além desse ponto. Julien Sorel, eu diria que é um personagem tão bem composto que no final do livro a gente fica um pouco com essa impressão, ou talvez eu tenha ficado com essa impressão, de que nós não o conhecemos totalmente. É um personagem que tem tantas camadas e que a gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo isso pouco a pouco nele, e a gente fica sempre um tanto quanto embasbacado, porque a gente nunca sabe exatamente o que ele vai fazer ou por que ele está fazendo certas coisas, porque ele vai se engajar em muitas atividades que parecem contraditórias. Às vezes ele age de uma maneira extremamente calculista e pensada, que faz pensar que talvez ele seja até mesmo um sociopata, um psicopata. Em certo momento do livro eu estava me fazendo essa pergunta, mas depois ele joga tudo isso fora e age de uma maneira um tanto quanto passional e levado pelos seus instintos e pelos seus sentimentos e por suas emoções, ele vai fazer outras coisas. Então ele é sempre esse personagem que tá trafegando nesses extremos e faz com que ele seja tão interessante assim pra gente. Porque esse é quase como um romance de formação, um romance em que nós vemos esse jovem que deseja tanto crescer na vida, que deseja tanto alcançar a glória terrena, lutando e aprendendo um pouco desse jogo social para pouco a pouco ir crescendo e pouco a pouco se aproximando dos centros de poder. Isso nos faz parecer algumas dessas histórias que a gente vê hoje em dia em alguns filmes. A gente tá eu tenho notado um certo tema recorrente em alguns filmes mais recentes, que é aquela história do Eat the Rich, que é aqueles pessoas pobres que vão e destroem as pessoas mais ricas que elas. A gente vê isso num filme, por exemplo, Saltburn, que é um filme que eu detestei, eu não gostei desse filme mesmo, e justamente porque o que a gente tem é uma pessoa que é sociopata, é uma pessoa que vai fazer de tudo ali para alcançar aquilo que ele quer. Ele acaba causando a morte de várias pessoas ali, a gente não tem nenhuma característica muito boa ou redentora dele. A gente só vê essa pura maldade, essa falta de arrependimento, falta de escrúpulos, etc. E o Julien não. O Julien é um personagem que ele tem e ele reconhece a sua própria hipocrisia, e ele usa essa palavra, inclusive, hipocrisia, em determinadas situações,
mas ele olha para as outras pessoas e ele também, genuinamente ou internamente, né, a gente sabe que a coisa é genuína porque ele faz isso na cabeça dele, ele nunca manifesta isso para ninguém, de como ele vai condenar moralmente certas hipocrisias das outras pessoas. Então ele vive nessa grande complexidade que faz com que ele seja tão fascinante assim pra gente. Então esse personagem que vai ser escolhido pelo Senhor de Rênal para ser o preceptor de dos dois filhos do Senhor de Rênal. Na casa do Senhor de Rênal, ele vai começar a se envolver emocionalmente com a Senhora de Rênal. Nesse primeiro momento, nós não conseguimos entender exatamente se ele está fazendo isso por uma questão de um jogo de influência que ele está querendo jogar em cima de toda a família, de que ele quer usar a esposa dele para conseguir mais influência, ou se realmente ele está ali se entregando para ela, começando a se apaixonar. E isso, para mim, é deixar um pouco em aberto, pelo menos nessa primeira parte. Depois a gente vai aprender um pouco mais sobre essa história. Mas é muito legal como eles vão nessa primeira parte, pouco a pouco, se envolvendo um com o outro, e isso começa a se tornar uma coisa cada vez mais complicada, porque, obviamente, o marido da senhora de Rênal começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha sobre esse rapazinho aí que é aparentemente tão inteligente, tem um pouco aí uma cara de sonso. Talvez esteja alguma coisa errada aí. Então, essa parte, ela vai culminar com um enorme jogo de manipulação mútua. A senhora de Rênal, que num primeiro momento nos é apresentada como uma mulher sem muita experiência de vida, quase inocente, um tanto quanto ingênua, mostra-se uma manipuladora um tanto quanto capaz, inclusive. Ela consegue inventar um plano para enganar o marido, para esconder a verdade do marido, esconder que ela começa a se apaixonar pelo Julien, e ela faz isso de uma maneira muito audaz, que no final não dá tanto certo assim, mas enquanto a coisa está durando, é impressionante como ela se coloca muito rapidamente nessa posição de enganar o marido quando é necessário. E ao mesmo tempo também tem várias questões de manipulação, seja por parte do Senhor de Rênal, seja por parte do Julien Sorel. Tem todas essas questões que vão ser trabalhadas nessa primeira parte, que se dá toda em Verrières. Vai chegar um certo momento, ele vai ser expulso dessa casa, e como ele estava se preparando para isso, ele vai ao seminário, ele vai se tornar um padre. Curiosamente, ele é sempre tratado nesse livro como um padre, né, como uma pessoa que teve a sua educação básica de padres e que provavelmente ingressaria num monastério ou num seminário para se tornar um padre, mas ele mesmo, isso é uma das hipocrisias que ele diz ter, que ele diz alimentar, que é a hipocrisia de que ele mesmo não é uma pessoa religiosa, ele provavelmente nem em Deus acredita, ele, na melhor das hipóteses, ele é um agnóstico, mas ele sabe que a igreja é, naquele contexto da restauração, um lugar mais apropriado para que ele possa obter uma ascensão social na maneira que ele quer. Porque, afinal de contas, as glórias militares talvez tenham ficado no passado, então o que lhe sobra para uma pessoa de pouca origem como ele, é se destacar nos estudos e galgar os degraus da hierarquia eclesiástica. Ele vai tentar fazer isso por algum tempo, e ele vai até Besançon, ele vai até o seminário de Besançon, onde ele vai sofrer bullying de todo mundo. Aparentemente, ele é uma pessoa bastante divisiva. Onde ele vai, as pessoas não gostam muito da cara dele, porque talvez vejam que exista algo de um pouco diferente nesse personagem. Essa primeira parte do livro termina com ele fazendo novos planos e sendo transferido para Paris, onde ele vai ser secretário de um marquês, que é o Marquês de la Mole. Vejam que tem uma pequena diferença, uma ascensão sendo feita, porque antes ele era tutor dos filhos do prefeito da cidade, que era o Senhor de Rênal. E agora ele vai para Paris, onde ele vai ser secretário do Marquês de la Mole, ou seja, um homem muito mais poderoso
do que o senhor de Rênal. E ele vai fazer toda essa transição. Então, curiosamente, essa parte me chamou bastante atenção porque a gente tem duas partes, a primeira delas é em Verrières-Besançon e a segunda em Paris. Em Verrières-Besançon, a gente vai ser apresentado a uma província que é um lugar totalmente, usando uma palavra mais moderna, um lugar totalmente tóxico, é um lugar insuportável de se viver, onde as pessoas estão em constante manipulação. Então, a gente acha que Paris vai ser um lugar que todas essas coisas vão ser potencializadas. Porém, não exista tanto assim, digamos, o nível 2, né, o nível hardcore do nível iniciante ali, mas os dois lugares são apresentados como lugares onde as convenções sociais e o jogo social se mostram, embora cada um com as suas peculiaridades, tão agressivos e tão complicados, né? Essa segunda parte começa com um capítulo maravilhoso que se chama Os Prazeres do Campo. Nesse capítulo, Julien está fazendo a transição da província, ele está indo de Besançon, ele está numa libré, num carro, que eram os ônibus da época, né? Ele está indo para Paris, e nesse lugar ele vai ouvir a conversa entre dois senhores. E um desses senhores é um parisiense que foi morar na província e agora ele está voltando para Paris. E ele vai explicar por que ele está voltando a morar em Paris. Vamos ao fato, que deve ser bem curioso, dado o seu temperamento tranquilo. Seriam as últimas eleições que o expulsaram da província? Então vê que ele está fazendo uma referência a eleições, ou seja, aos combates políticos, aos conflitos ideológicos daquela época. Meu mal vem de mais longe. Eu tinha há 4 anos 40 anos e 500 mil francos. Tenho hoje 4 anos a mais e provavelmente 50 mil francos a menos, que vou perder na venda de meu castelo Manfleury, perto do Ródano, uma localização esplêndida. Em Paris estava cansado dessa comédia perpétua a qual nos obriga o que vocês chamam de civilização do século XIX. Tinha sede de simplicidade e sinceridade. Compro uma casa nas montanhas, perto do Ródano, nada tão belo sob o céu. O vigário da aldeia e a pequena nobreza da vizinhança me cortejam durante 6 meses. Ofereço-lhes um jantar, digo que deixei Paris para nunca mais ouvir falar em política. Como vem, não assinei nenhum jornal. Quanto menos cartas o carteiro me traz, mais contente eu fico. Isso não bastou ao vigário. Logo estou às voltas com 1000 pedidos indiscretos, incômodos. Eu queria dar 200 ou 300 francos por ano aos pobres, que me pedem para associações piedosas, a de São José, a da Virgem, etc. Eu recuso, então me dirigem 1000 insultos. Cometo a besteira de ficar ofendido. Não posso mais sair de manhã para gozar a beleza de nossas montanhas, sem ter algum aborrecimento a me tirar dos devaneios e lembrar desagradavelmente dos homens e sua maldade. Atormento-me de todas as maneiras. O juiz de paz, homem honesto, mas que teme por seu posto, nunca me dá razão. A paz dos campos é para mim um inferno. Uma vez que me viram abandonado pelo vigário, chefe da congregação da aldeia, e sem o apoio do capitão aposentado, chefe dos liberais, todos se voltam contra mim, até o pedreiro que eu sustentava havia 1 ano, até o ferreiro que consertava meus arados e queria me enganar impunemente. Então, vejam que interessante que Stendhal era um liberal, né, na sua época. Então ele defendia o Partido Liberal, defendia a causa liberal, o republicanismo, etc. E nesse capítulo ele mostra uma visão dos campos, da vida dos campos, como algo extremamente tóxico. E ali, nessa vila onde esse personagem vai morar, é uma vila que é dominada basicamente pelo Partido Liberal. E ele quer dizer que, no final das contas, né, por mais que haja todas essas disputas ideológicas, no final das contas, as pessoas vão ser sempre pessoas. Elas estão sempre concorrendo entre si, concorrendo por recursos, querendo cada um exercer sua própria influência sobre as pessoas, e isso ocorre tanto na cidade grande como na cidade pequena. Então parece que, espacialmente falando, a vila e a cidade grande, para o Stendhal, não são necessariamente contrastes, mas são talvez seja um espectro de como a sociedade funciona, né? De que nem mesmo se a pessoa for para uma vila pequena, ela vai escapar de falar de política, de se envolver na política local, de se envolver em todos esses jogos de influência. Então ele desiste, ele volta para Paris, onde ele fala que se ele morar na Champs-Élysées, que é a avenida mais famosa da França,
ele vai ter mais tranquilidade do que se ele morar naquela pequena vila onde ele está sempre sendo observado por todas as pessoas e todas as pessoas nutrem sempre altas expectativas em relação a ele. Então, é mais ou menos como se ele estivesse dando uma lição para o Julien Sorel, que está chegando na cidade, ele não conhece a cidade, então imagine você nasceu numa cidadezinha com poucos habitantes e você está chegando numa cidade grande como Paris, uma das maiores cidades do mundo. Então é como se você tivesse ali recebendo suas primeiras lições de toma cuidado. Aquilo que você já viu ali na província é o mesmo que você vai ver aqui agora na cidade, então tome cuidado e tenha essa segurança. E essa segunda parte é bem legal também, eu acho que eu gostei mais do que a primeira parte, onde nós vamos conhecer toda a família de La Mole, com especial destaque para a filha do senhor de La Mole, que é a senhorita Mathilde de La Mole. É uma moça um tanto quanto diferenciada também. Assim como o Julien, que é um homem diferenciado em sua classe social, Mathilde is not like the other girls. Ela não é como as outras garotas. Ela é diferente porque ela nutre uma certa nostalgia das coisas que ela não viveu. Assim como o Julien nutre essa nostalgia pelo Napoleão Bonaparte, exatamente por conta dessas características, né, dos feitos militares, da ascensão social, etc, etc. Mathilde de La Mole nutre uma certa nostalgia por um membro famoso de sua dinastia de La Mole, que é o Boniface de La Mole, que morreu em circunstâncias que ela considera bastante heróicas e que morreu pelos seus ideais, etc, etc. Veja que a Mathilde compartilha com o Julien de uma visão tanto quanto heróica da vida. Ela acredita que morrer por uma causa, morrer por algo superior é uma morte bastante digna, e por conta disso, ela todos os anos, no aniversário de morte desse seu ancestral, do Boniface, ela se veste de preto, ela faz todo um cerimonial para lembrar dessa época do passado. Ela traz um pouco desse romantismo para o presente, em que ela vê que a aristocracia do tempo dela é uma aristocracia muito diferente, é uma aristocracia aburguesada, que pensa apenas em diversão, que pensa apenas de gozar da vida. Então talvez ela tenha ela sinta um certo tédio de tudo isso, e para se curar desse tédio, ela se refugia nesses seus ancestrais do passado. Eu me lembro de um livro que eu li no ano passado, que eu comentei aqui nesse canal, um livro também francês, mais ou menos aí uns 50 anos de diferença entre esses livros, que é As Avessas, de Huysmans. Eu sempre falo desse livro porque esse livro é sensacional, eu gostei muito dele. E nesse livro nós temos uma comparação entre esse personagem, o Des Esseintes, que é um nobre também, mas é um nobre totalmente decaído, e que ele se ressente também dessa decadência, né, da aristocracia, quando ele observa a foto dos seus ancestrais, né, de que ele é uma pessoa que não tem essa potência, ele não tem o poder, ele não tem a influência dos seus ancestrais, e por isso ele é uma pessoa que representa, no final das contas, a decadência. Talvez Mathilde de La Mole se veja essa mesma decadência na família dela, nas pessoas ao redor dela, na aristocracia, e por isso ela vai ter uma ligação com o Julien. Ela vai perceber que o Julien também compartilha um pouco dessa visão de mundo, e os dois vão ter essa conexão. Só que essa conexão que eles vão ter vai ser um pouco diferente da conexão que Julien criou com a senhora de Rênal. Então aqui a gente tem uma espécie de triângulo amoroso. O Julien não fala mais com a senhora de Rênal, mas ele começa a tentar seduzir a Mathilde. E tenta fazer isso de uma maneira um tanto quanto mais calculada do que a que ele fez com a senhora de Rênal. A senhora de Rênal, ele faz de uma maneira quase natural para ele seduzi-la, mas nesse caso ele faz de uma maneira um pouco mais bem calculada, e ele deixa muito claro pra gente que ele não é apaixonado pela Mathilde, né, de que ele até se questiona por quê, né, ele se sente um pouco até culpado, porque a Mathilde pouco a pouco vai
correspondendo a esse amor, né, ou essa sedução que ele vai colocando ali. Só que as coisas vão se dar de uma maneira um pouco diferente do que no caso da senhora de Rênal. Aqui nós vamos ter que temos uma personagem bastante orgulhosa e que está trafegando entre esses dois sentimentos. O sentimento mais visceral que ela sente de admiração e paixão pelo Julian, e também o seu orgulho de classe, o seu orgulho de aristocrata que não vai, né, se casar com alguém que é de uma classe social inferior, né, de que é um burguesinho da vila, né, que realmente não corresponde aos anseios sociais que são esperados dela, que é esperado que ela vá herdar o título de nobreza, que ela vai se casar com alguém da mesma classe social, etc, e etc. Será que o Julian vai conseguir passar por cima de todas essas dificuldades e talvez arrumar um bom casamento, que seria uma grande opção para ele também? Eu vou deixar para vocês descobrirem um pouco isso com a leitura. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei bastante do final. O final ele vai um pouco no folhetim mesmo, né? Ele tem um final um tanto quanto, oh meu Deus, o que está acontecendo? Mas foi uma leitura que, de fato, na minha adolescência, assim, não foi uma leitura que me pegou bastante, mas eu acho que ler agora, depois dos 30 anos, entender mais, assim, como funciona a vida em sociedade, né? Se é que eu posso dizer que eu sei como a vida em sociedade funciona, é uma experiência muito mais agradável. Eu acho que o Stendhal, nesse livro, nos traz muita coisa para pensar. Ele não é um romance que tem uma mensagem muito clara. Ele tem temas centrais, é claro, mas eu acho que ele tem tantas camadas e tantas maneiras de ser lido e interpretado que não é à toa que esse livro é considerado um dos grandes clássicos do romance francês do século XIX. Eu ainda tenho algumas coisas para falar a respeito dele. Eu gostaria de falar um pouco mais desse livro sob a ótica de um outro escritor que eu gosto bastante, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque afinal de contas eu já falei bastante por hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o like de vocês. Se possível, se inscrevam nesse canal para mais vídeos. E desejo a todos uma boa semana e boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.